Sim. Gostaria de comentar que às vezes me surpreende, mesmo no meu círculo de relacionamentos, quando eu menciono da questão da concentração do óleo essencial. E as pessoas ainda não sabem, muitas pessoas ainda correlacionam o óleo essencial com um floral e com uma homeopatia. Veja só, porque realmente o floral chegou no Brasil há 30 anos atrás, né? Através dos florais de Bach. E a homeopatia, muitos mais anos, e sempre diluída. Então, a questão da aromaterapia ainda é ligada como se fosse algo muito diluído e que não causa problema ser utilizado em maior concentração. Então, isso é muito importante, que realmente para uma gotinha de óleo essencial nós temos mais ou menos um cálculo padrão, que seriam 25 saquinhos de chá, né? Então, imagine a gente colocar 25 saquinhos de chá num copo com água de menta, por exemplo, né? E ingerir a cada 3 horas essa concentração, 25 saquinhos. Então, realmente, o óleo essencial ele é muito concentrado. E por isso que até uma das razões, então, ele é mais caro, mas também ele dura, né, anos e anos, porque vai se utilizar pouca quantidade, uma gotinha em 10, em 50 mililitros de um óleo vegetal. Em relação às plantas, aos nossos óleos essenciais das nativas brasileiras, eu tenho assim, uma grande satisfação que agora, recentemente, eu fui banca de doutorado de uma brasileira que trabalhou com os óleos essenciais de plantas nativas brasileiras. E a outra novidade também é que nós vamos ter agora, nós vamos ter o lançamento do mapa de evidências da aromaterapia. E que no mapa de evidência da aromaterapia, que vai estar disponível no site do CABCIM, fizemos, eu e mais 4 aromaterapeutas, nós citamos os nomes de busca dos óleos essenciais para os técnicos bibliotecários da BIREME, e eles fizeram a coleta nos vários bancos de dados. E assim nós nos debruçamos verificando terapêutica só em humanos, então ensaios clínicos, não entraram ensaios pré-clínicos, que são em animais, ou in vitro, não é? Que é em tubo de ensaio, em placas Petri, e a terapêutica, a concentração, qual é a planta, a eficácia, a eficiência, isso vai estar disponível. E interessante que nós listamos os nomes das plantas brasileiras, óleos essenciais das plantas brasileiras. E, entretanto, nós não conseguimos, nesse nosso primeiro mapa de evidências da aromaterapia, incluir essas plantas brasileiras. Por quê? Porque o mapa de evidências ele é construído tendo como base artigos de revisão sistemática, não é? Ou de meta-análise. Isso, o que quer dizer isso? São artigos que já analisaram 50 outros artigos e fizeram uma estatística. Então, eu corroboro, não é, com a tua fala, dizendo da necessidade dos pesquisadores brasileiros pesquisarem e publicarem as plantas, que assim podemos fazer uma revisão de 7, 10, 50 artigos e, a partir dessa revisão, entrar, então, no mapa de evidências da aromaterapia com as plantas brasileiras. Não, quais seriam algumas delas que eu me lembro agora? Então, por exemplo, a própria copaíba, o breu branco, a goiaba, não é? Qual mais? A sucupira, enfim, várias. Sim, eu queria mencionar que eu vivi isto, a questão da carência de verbas. Então, veja só,
Quando eu comecei a fazer meu doutorado, o projeto era um projeto com o uso de óleos essenciais mediante inalação com voluntários. E eu tive tanta dificuldade de conseguir verba, foi tão demorado todo o processo que faltava. O meu doutorado duraram 4 anos e faltavam 2 meses para o término desse tempo. E quando foi aprovado a verba, quando foi aprovado no comitê de ética, então eu tive que defender o meu doutorado com os ensaios pré-clínicos que foram feitos com camundongos. E eu não tinha uma pretensão de seguir fazendo pós-doutorado, mas aí a minha orientadora me disse assim: Adriana, está tudo pronto, tu tem o projeto, vamos lá. Aí eu dei uma respirada, vamos lá. Então, veja só, demorou 4 anos para eu conseguir essa verba e tal. E mesmo assim, aí com os voluntários, a parte toda analítica de ter que pagar os reagentes químicos para fazer a análise, uma vez que eu consegui a doação dos óleos essenciais através da empresa Laszlo, que me doou, mas depois para fazer os testes bioquímicos na saliva, né, nos voluntários, eu mesmo tive que fazer esses sistemas de captação de verba pela internet, não é? Eu fiz isso e consegui, e agradeço. Por isso que eu digo que o avanço da aromaterapia, e me coloco neste avanço, ele é construído por todos nós, não é? Porque eu digo, quem não me depositou um pouquinho, 10, 50 reais naquela época, não teria saído, não é, os resultados tão bons que eu realmente acredito que o grupo onde eu estava pesquisando obteve, mediante a inalação dos óleos cítricos, que eu fiz essa opção por óleos extraídos no Brasil, citros, laranja doce, laranja amarga, com uma atuação no sistema imunológico por inalação, vejam só, então aumentando as interleucinas anti-inflamatórias. Né? Obrigada. Realmente, assim, nós estamos, eu e a editora, estamos muito felizes com já na 3ª edição, né, do livro, esse aqui. E ele, a gente diz que ele atravessou o Atlântico, né? Agora ele está sendo vendido na Europa, na FENAC de Portugal, e nós estamos pensando, estudando a possibilidade da sua tradução para o espanhol, para o inglês. Então, é um livro que os cursos de especialização e mesmo as faculdades estão adotando, por causa disso, ele aborda de uma forma técnica ou conteúdo técnico com uma linguagem acessível. Eu acredito que é um bom livro. E depois, agora, recentemente, nós também tivemos uma participação neste livro aqui, que ele está muito bom, com aprofundamento, autores de cada capítulo, de várias técnicas integrativas, e eu, juntamente com o Fábio Laszlo, escrevemos o capítulo da aromaterapia. Esse livro foi lançado agora, em dezembro de 2021, bem novo. E realmente, em relação à aromaterapia, até é uma alegria a gente poder falar hoje aromaterapia, porque quando eu iniciei lá no meu doutorado, em 2010, eu fui orientada a não falar a palavra aromaterapia, que eu deveria falar a terapia dos aromas, a terapia dos óleos essenciais. Então, vejam só, tinha um preconceito contra a semântica do nome aromaterapia. Mas no momento que a aromaterapia entrou através da portaria, não é, no Diário Oficial da União, o termo aromaterapia, que é o termo consagrado, foi o primeiro termo, não é, o primeiro livro que surgiu na França. Então, realmente, a gente resgatou esse nome e descartando o preconceito que tinha sobre essa semântica. Então, é uma felicidade a gente estar falando nessa live tão científica, tão técnica, com o nome aromaterapia.
E concluindo assim que a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, que agora recentemente também eu fui convidada para compor a diretoria, que foi uma alegria, ela está desempenhando um papel importantíssimo na aromaterapia do Brasil, que ela congregou esses profissionais que estavam espalhados, ela começou, ela colocou uma certificação, né, Certiaroma, que é o conteúdo mínimo que um aromaterapeuta deve ter, conhecer, e então há uma certificação, e este ano também vamos começar a certificar os cursos de aromaterapia. Então, não é que os cursos precisem ter essas certificações. Bom, não precisam, mas o curso que tem, ele é mais qualificado. Também alegra cursos de pós-graduação em nível de especialização registrados no MEC, com conteúdo, com curso de especialização em aromaterapia, onde eu também tenho a felicidade de estar dando algumas disciplinas. Então, realmente, a aromaterapia ela está se consolidando como uma prática terapêutica eficaz, séria. Por isso, o alerta maior é para a população, para as pessoas que começam a acessar algumas informações muito levianas a respeito do uso dos óleos essenciais, que tenham cuidado, não é? Que vejam quem é que está falando, esse profissional, certo? Que isso... Porque a gente quer que a aromaterapia, com os óleos essenciais, continuem estando disponíveis para a população, né? Nas farmácias de manipulação, nas lojas de produtos naturais. E se nós não cuidarmos bem dos óleos essenciais da aromaterapia, esse uso pode ser restrito. Então, vejam a nossa responsabilidade no uso da aromaterapia, né? Sempre diluído, sempre por inalação, na derme, sempre diluído, e procurando se apoiar em profissionais que tenham uma capacitação melhor. Muito obrigada de novo. Obrigada, Daniel. Obrigada.